Abra sua Bíblia comigo no livro de segundo livro de Reis, no capítulo 20. A partir do primeiro versículo. Diz assim a palavra do Senhor: Naqueles dias, Ezequias adoeceu e ficou à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor: Põe a tua casa em ordem, porque não te recuperarás, mas morrerás. Então o rei virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Senhor, eu te suplico, lembra-te agora de como tenho procedido para contigo, com fidelidade e integridade de coração, e de como tenho feito o que é correto diante de ti. E Ezequias chorou muito. Mas antes de Isaías sair do pátio, veio a ele a palavra do Senhor: Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eu te curarei. Depois de 3 dias subirás ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à tua vida e livrarei a ti e a esta cidade das mãos do rei da Assíria. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Isaías disse mais: Pegai uma pasta de figos. Pegaram uma e aplicaram sobre a úlcera, e ele se recuperou. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor, Pai de toda a glória, agradecemos por nos dar o privilégio de estar na Tua casa, por nos dar, Senhor, a oportunidade de ouvirmos as palavras que conduzem à salvação, por nos permitir, Senhor, que apesar de todas as aflições e dificuldades, dúvidas, preguiça e tantos outros sentimentos que são contrários, Pai, ao nosso espírito, o Senhor nos permitiu estar aqui nessa noite. Por isso, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, fala, Senhor, com a Tua igreja, fala, Senhor, aos nossos corações, derrama, Senhor, da porção da Tua palavra, derrama da Tua graça, Senhor, do Teu amor sobre nós, e que saiamos daqui hoje acrescentados, Pai, pelo Teu Santo Espírito, transformados, Deus, pela ação da Tua palavra, Senhor, que não volta vazia, e que seja a Tua voz, Senhor, a falar aos nossos corações. É o que nós clamamos ao Senhor, no nome santo de Jesus que oramos, Pai. Amém e amém. Meus irmãos, esse texto que lemos aqui em segundo livro de Reis, no capítulo 20, conta a história do rei Ezequias, que estava já doente, muito já avançada a sua doença, e ele lá no seu leito chorava muito, e veio então o profeta, e o profeta veio trazer uma palavra do Senhor que dizia: põe a tua casa em ordem, porque o seu tempo é chegado, você vai morrer. E ao ouvir essa palavra, uma palavra que penso eu muito difícil de ser recebida, apesar de ser uma palavra da parte do Senhor, eu penso que ninguém gostaria de ouvir do Senhor que o seu tempo é chegado, para se preparar, porque os dias já estão se aproximando. E ele chora muito. E durante o seu lamento ali, ainda Isaías deixando o seu leito, o rei Ezequias começa a orar e clamar ao Senhor, dizendo: Senhor, se lembra de mim, se lembra de como eu tenho sido fiel, de como o meu caminho e o meu proceder tem sido de acordo com a tua palavra, e me ajuda nesse momento de sofrimento. Então, ainda no caminho, Isaías recebe um pedido de Deus para que voltasse ao rei e dissesse a ele que a sua oração foi ouvida. Dali para frente, 15 anos seriam cedidos ao rei Ezequias, mas que ele fizesse então aquilo que Deus o havia ordenado. E então Deus diz: você vai se preparar, porque você vai subir ali ao templo, vai fazer as ofertas, vai seguir o ritual, vai seguir a vida normal. Você ganhou 15 anos, rei Ezequias. E a Bíblia diz, então, no versículo 7, que Isaías e outras pessoas pegaram pasta de figo e lhe foi passado sobre a úlcera, e aquilo foi suficiente para a sua cura. E o rei Ezequias, então,
ganhou 15 anos de vida. No contexto da história que a gente observa aqui, a gente vê uma série de batalhas acontecendo com o povo de Deus, e acontece então esse momento de fragilidade na saúde do rei Ezequias. E quando ele ouve então que é chegado o seu momento de morte, ele se lamenta diante do Senhor e começa a clamar, como muitas pessoas fazem nos dias de hoje, seja num leito de hospital, seja em casa ao receber uma notícia de desemprego, uma notícia, qualquer que seja ela, que entristece o nosso coração. Assim como o rei Ezequias, muitos de nós, se não todos, clamamos ao Senhor por misericórdia, e Deus ouve a oração do rei Ezequias e lhe cede 15 anos de vida. O interessante é que a ordem que Deus deu a Ezequias não foi outra, senão aquilo que está registrado no versículo de número 1. O profeta Isaías diz ao rei: assim diz o Senhor, na parte B do verso 1, põe a tua casa em ordem, porque não te recuperarás, mas morrerás. Quando Deus diz dessa forma para Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer, Deus não muda de ideia minutos depois por conta da oração do rei Ezequias. É importante que você perceba que Deus já havia no seu coração concedido 15 anos a mais de vida ao rei Ezequias, quando ele dá então a mensagem, a primeira mensagem que Isaías leva até o rei Ezequias. Então, quando Isaías diz que ele vai morrer, Deus, quando dá essa ordem a Isaías, essa mensagem profética, já de antemão sabia que 15 novos anos seriam cedidos ao rei Ezequias. E por isso, porque 15 novos anos lhe seriam concedidos, Deus dá uma ordem ao rei Ezequias. Ele diz: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Põe a tua casa em ordem, porque é chegado o seu tempo. A Bíblia diz que para Deus, seja um minuto, sejam 1000 anos, é como se fosse um dia. Para Deus não há limitação de tempo. E quando Deus acentua a brevidade dos acontecimentos, é para que eu e você, todos aqueles que recebem a mensagem do Senhor, nos atentemos à urgência das ações e das atitudes. Deus diz a Ezequias: põe a tua casa em ordem. Eu não sei quantos de vocês já receberam também essa mesma orientação da parte do Senhor. Põe a tua casa em ordem. Se você tem frequentado os cultos aqui nessa comunidade, não é talvez, penso eu, a primeira vez que você escuta algo sobre isso. Nós somos chamados de Igreja Batista da Família e que ficamos em Osasco. Da família porque o nosso chamado, o chamamento que Deus fez a essa igreja é para cuidar da saúde espiritual das famílias. A nossa preocupação é com as mulheres, é com os homens, com as crianças, mas tudo isso envolvendo a saúde das famílias, meu querido. E nessas semanas últimas, eu venho acompanhando inúmeros casos, não só aqui da nossa comunidade, mas de pessoas no meu círculo de amizade que vêm sofrendo e vêm padecendo, meu irmão, com diversas situações, sejam de doenças na parte da saúde, evidente, sejam na parte financeira, sejam nos seus relacionamentos. As coisas têm acontecido, meu querido, e num tempo muito rápido, e as pessoas às vezes não se despertam para a necessidade de ouvir a voz do Senhor quando Ele diz: eu estou te chamando para que você cuide da sua casa. Muitas pessoas estão preocupadas com o seu trabalho, muitas pessoas estão preocupadas com a sua aparência, com a sua forma, com uma série de coisas, mas têm deixado de lado uma observação muito grave, muito séria que Deus tem dito. E foi muito clara a forma como Deus fala com o rei Ezequias, dizendo: põe a tua casa em ordem. Não só pela questão da situação de morte, que era iminente para o rei Ezequias, ia acontecer, mas a recomendação do Senhor para mim e para você é: põe a sua casa em ordem, querido. Independente de qual seja a área que Deus já colocou no teu coração, enquanto eu estou aqui a dizer a você: põe a tua casa em ordem. Meus irmãos, essa semana eu tive uma série de situações na empresa que me
trouxeram um pesar muito grande. Lá em casa, nas minhas conversas com a Ellen, situações em que eu errei, e tenho percebido, meu irmão, a urgência de darmos atenção à voz do Senhor, de entendermos a necessidade, a criticidade da recomendação que Deus nos dá de colocar a nossa casa em ordem. E aqui eu quero trazer para você a situação do rei Ezequias. Se observarmos a história que segue no capítulo 21, e em breve nós vamos ler, você vai notar que Ezequias nada fez durante os 15 novos anos que Deus o cedeu a respeito da recomendação que Deus deu. Deus disse: bota a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Deus está dizendo para mim e para você: coloca as tuas finanças em ordem, coloca o teu relacionamento em ordem, coloca o teu nome, a tua dignidade, a tua honestidade em ordem, meu querido. Porque é tempo de estabelecer o alicerce nas nossas famílias para aquilo que há de vir e que o Senhor há de ministrar. Coloca a tua casa em ordem, meu querido. O rei Ezequias não fez absolutamente nada. E, com perdão da expressão, é muito provável que se Ezequias falasse português e se vivesse nos dias de hoje, ele diria: que se dane a minha posteridade. Ganhei 15 anos, vou viver meus 15 anos e é. Meus irmãos, o rei Ezequias não fez absolutamente nada. Absolutamente nada. E quantas pessoas, meu querido, têm feito exatamente a mesma coisa que o rei Ezequias? Absolutamente nada. Estão olhando com os olhos, né? As coisas indo por água abaixo, meu querido. Estão observando cada dia mais o inferno entrando no seu lar. Estão observando cada dia mais a escuridão tomando território dentro da tua casa. E sabe o que estão fazendo? Nada. Seguindo uma vida religiosa que não leva a lugar nenhum. Seguindo uma vida de preguiça que não leva a lugar nenhum. Deixando de lado todas as recomendações do Senhor em detrimento, sabe do quê? Aliás, em favorecimento, sabe do quê? Da sua carne. Eu quero viver a minha vida. Como disse provavelmente o rei Ezequias. E aí você me diz: mas pastor, da onde você tirou essa informação de que Ezequias não fez absolutamente nada? Como diria aí no dito popular, né? Ele está cantando e andando para aquilo que Deus pediu para que ele fizesse. Abra agora comigo no capítulo 21, ainda do segundo livro de Reis. Capítulo 21, segundo livro de Reis, a partir do primeiro versículo, diz assim a palavra do Senhor: Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Hefzibá. Que nome bonito, né? É difícil de falar. Até aqui por enquanto. Lendo o primeiro versículo do capítulo 21, a gente começa a concluir algumas coisas. Eu não sei quantos estão com um raciocínio rápido aí, mas se você leu e conseguiu prestar atenção, Manassés é filho do rei Ezequias, e ele assume o reinado aos 12 anos de idade. E por que ele assume o reinado? Porque seu pai estava velho, já em idade avançada, e a sua morte era iminente. E se ele assume o reinado aos 12 anos de idade, quer dizer que o rei já não existe mais. E se Ezequias ganhou 15 anos, querido, isso quer dizer que Manassés nasceu 3 anos após Deus dar aquela mensagem através do profeta Isaías. Então, 3 anos depois de Isaías, movido pelo coração do Senhor, chegar até o rei Ezequias e dizer: rei, você vai morrer, põe a tua casa em ordem. E depois ele volta dizendo: você vai ganhar 15 anos. Você teve um bônus aí da parte de Deus e ganhou 15 anos. Quantas pessoas, meu irmão, não gostariam de ouvir exatamente agora
que lhes fossem dados 15 anos. E esse homem ganhou 15 anos da parte de Deus, e ao terceiro ano, após essa mensagem do profeta Isaías, nasce Manassés, que aos 12 anos assume o trono. Vamos ler o versículo 2. Versículo 2 diz o seguinte: ele fez o que era mal diante do Senhor. Quem fez? Manassés, seu filho. Ele fez o que era mal diante do Senhor, conforme as abominações das nações que o Senhor havia expulsado da presença dos israelitas. Porque voltou a edificar os altares das colinas que seu pai Ezequias havia destruído. Levantou altares a Baal, fez um poste ídolo como que Acabe, rei de Israel, havia feito, e adorou todo o exército do céu e o cultuou. Edificou altares no templo do Senhor, sobre o qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estabelecerei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército do céu, em ambos os pátios do templo do Senhor. Ele até queimou seu filho em sacrifício e praticou feitiçaria e encantamentos. Instituiu adivinhos e feiticeiros, praticou muita maldade diante do Senhor, provocando a ira. Também pôs a imagem de escultura do poste ídolo que havia feito no templo, do qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, estabelecerei o meu nome para sempre. Até aqui está bom. Meus irmãos, se você conseguiu acompanhar a leitura aí, olha a quantidade de coisas abomináveis que esse jovem rapaz fez ao longo do seu reinado. Eu diria a você que ele foi o pior de todos os monarcas que subiram ao trono de Israel, o mais cruel, talvez, o mais apartado da vontade do Senhor. E não só ele colocou ídolos dentro ali do templo, mas cultuou no lugar que era o lugar de culto ao Senhor, onde Deus disse a Davi: ali estabelecerei o meu nome. Naquele mesmo lugar, ele foi e fez tudo ao contrário. Fez feitiçaria, praticou um monte de coisa, torceu para Corinthians, fez um monte de coisa errada, meu querido, um monte. Essa última é mais grave de todas, né? Crendo, Pai. Eu diria a você, meu querido, que observando a vida desse menino, a gente entende a conduta do pai durante os 12 anos que conviveu com ele. Se você tentar fazer uma análise aqui, eu não sou psicólogo, mas quem tem alguns entendimentos acerca da psique aí, né? Observando o que esse rapaz fez, esse Manassés, você vai notar que ele parece um rapaz rebelde, revoltado. E revoltado com o seu pai. Não com outra coisa a não ser com o seu pai. Porque tudo que ele fez foi exatamente contrário ao que fez seu pai. A Bíblia diz que Ezequias foi lá e destituiu todos os locais de culto. Ele foi lá e criou tudo de novo. Tudo que Ezequias tirou, ele foi lá e colocou de novo. Note, querido, que a rebeldia dele parece, e aqui falo sem nenhuma indicação bíblica, mas uma análise fria, de que há uma rebeldia da parte dele diante do seu pai. De que não via a hora de que seu pai finalmente deixasse de ter autoridade, morresse, para que ele pudesse então viver a vida do jeito dele, do jeito que ele queria, e desonrando o seu pai. Portanto, querido, pela vida do filho, segundo Jesus diz lá no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, ele diz o seguinte, que pelo fruto você sabe qual é a árvore. Pelo fruto dá para saber se é pé de jaca ou se é pé de manga. Porque segundo Jesus, num pé de açaí não vai nascer jabuticaba. Graças a Deus por isso. Vai nascer açaí, aleluia. Ou seja, meu querido, pelo fruto que você gera na tua vida, sabe qual é a tua natureza. Manassés é fruto do rei Ezequias. E o seu fruto é mau.
Portanto, meu querido, há uma clara indicação que durante todos os 15 anos que Deus avançou na sua data de recolhimento para o céu, ou para onde foi o rei Ezequias, durante esses 15 anos nada foi feito, absolutamente nada foi feito. E aí você me diz, bom, problemas acontecem, né, pastor? Nem sempre os filhos dão atenção para aquilo que os pais falam, nem sempre, né, a gente consegue empregar as coisas na nossa vida, nem sempre a gente consegue ter diligência com algumas coisas. E eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, no livro de Jeremias, no capítulo 15. Profeta Jeremias, no capítulo 15. Capítulo 15, o profeta Jeremias está um pouquinho mais à frente de onde você está, em 2 Reis. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Amém. Vamos ver a partir do versículo de número 1. A palavra do Senhor diz assim: O Senhor, porém, me disse: ainda que Moisés e Samuel intercedessem diante de mim, eu não mostraria favor a esse povo. Manda-os embora da minha presença e que eles saiam. Moisés e Samuel, queridos, são as maiores referências de intercessores no Antigo Testamento, do Antigo Testamento. E Deus diz que ainda que Moisés e Samuel estivessem ali de prontidão, joelho no chão, campanha de jejum, campanha de oração com a igreja, campanha da água em cima da campanha, seja lá do que for, ainda assim, Deus não ouviria e não prestaria, não mostraria favor a esse povo. No versículo 2 diz: E quando te perguntarem, para onde iremos? Tu lhes dirás, assim diz o Senhor, os destinados à morte irão para a morte, os destinados à espada irão para a espada, os destinados à fome passarão fome, e os destinados ao cativeiro seguirão para o cativeiro. Pois eu os castigarei com 4 tipos de destruidor, diz o Senhor, com espada para matar, cães para dilacerar, aves do céu e animais selvagens para devorar e destruir. Esse período aqui que Jeremias está falando é o período do exílio, em que Babilônia vem para exilar o povo de Deus. E Deus está dizendo o seguinte, que pode vir profeta interceder à vontade, que não vai ouvir, e vai mandar que saiam, e aqueles que estão destinados à morte vão morrer, aqueles que têm que passar fome, passarão fome, e Deus está ali atribuindo juízo àquela nação. E olha que interessante agora, preste bastante atenção no versículo 4, querido. Depois de dizer que 4 tipos de destruidor viriam, no versículo 4 ele diz o seguinte: farei com que sejam objeto de horror perante todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. O que aconteceu com o povo, meu querido? Foi levado cativeiro para o exílio. Isso aqui, Jeremias, é quase 100 anos depois, tá? Não é na mesma época, não. 100 anos depois, o resultado da ineficiência do rei Ezequias está lá. O povo inteiro sendo levado para cativeiro, querido. O povo inteiro sofrendo juízo por quanto tudo o que fez Manassés em Jerusalém. Percebe a gravidade daquilo que Deus havia dito para o rei antes dele ter os 15 anos? Deus disse para ele: põe a tua casa em ordem. E porque não pôs a casa em ordem, Manassés fez toda aquela bagunça, todo aquele furdúncio no reino, instituiu feiticeiros para tudo que é lado, tirou tudo aquilo que é de objeto religioso sagrado, meu irmão, e colocou o profano ali no lugar.
E sabe o que aconteceu? O resultado de toda essa maldade, toda essa iniquidade? Juízo sobre o povo. Você sabe o que eu começo a perceber, querido? Que os meus avós, talvez os avós dos meus avós, fossem mais crentes do que nós somos hoje. Os meus pais, e aqui não referência direta, mas numa analogia, são muito menos crentes do que eram os meus avós. A nossa geração, é muito menos crente do que os meus pais. E se a gente começar a observar essa sequência, os meus filhos e os meus netos, talvez meus netos nunca ouçam falar de Deus se continuar nessa tocada que o mundo vem fazendo, meu irmão. Deus diz a mim e a você: põe a tua casa em ordem, para que não seja o teu sangue, a tua linhagem, a arruinar uma geração inteira, querido. Se você olhar, sabe qual foi a missão de Moisés? Você deve se lembrar. Moisés fez a arca de Noé, né? Não, né? O que fez Moisés, querido? Estendeu um cajado, abriu o mar. Moisés está famoso, né? Passou o seriado dele, tem até filme dele agora, né? Moisés agora é popstar, né? O que fez Moisés, então? Libertou o povo do Egito. A Bíblia diz que o povo que saiu do Egito, mais de 4 milhões de pessoas, muito mais os boizinhos, cabrito, cachorro, passarinho, tudo aquilo que saiu do Egito foi para o deserto. E a palavra de Deus diz que no deserto eles encontraram a graça do Senhor. No meio do deserto, querido, aonde não se encontra nada. Se eu e você formos lá agora, lá no Atacama, que fica aqui, é Argentina, aquele trem lá? Chile? É pertinho ali. É no Los Hermanos, aí é o teacher de Geographic. Se nós fôssemos lá agora, meu irmão, nós vamos encontrar o quê? Sabe o que? Areia. Talvez um cacto ou outro ali perdido. Areia. Aí você fala: não, pastor, eu vou encontrar uma duna. Deixa bater um vento, você não vai encontrar mais ela vai para outro lugar. O povo de Deus encontrou graça diante do Senhor. E a Bíblia diz que a segunda geração dos que nasceram no deserto, porque aqueles que saíram morreram ali no deserto, a segunda geração dos que nasceram no deserto entraram na terra prometida. E a primeira geração dos que entraram na terra prometida não ouviram falar de Deus. Nunca tinham escutado falar de Deus. Saíram do Egito. E você se lembra das pragas, de toda a situação que envolvia a libertação do povo, aquele mundaréu de gente que estava como escravo, que precisava sair, e não é simples assim, faraó, estou indo, falou tchau, mas toda aquela situação, passaram pelo mar que foi aberto, durante todo o período de peregrinação no deserto, foram acolhidos por uma nuvem que não deixava que o sol fosse abrasador sobre eles. Durante a noite que era frio, tinha lá as colunas de fogo que os envolviam e aqueciam. Durante o dia vinha o maná do Senhor. Meus irmãos, dali, netos diretos daqueles que estavam ali no deserto, nunca ouviram falar do Senhor. É o que diz a Bíblia. Começa a perceber a gravidade da recomendação que Deus deu a Ezequias, e é para mim, é para você: põe a tua casa em ordem, querido. Há quem diga, e eu já ouvi isso uma vez, não me recordo agora de onde, que Davi ganhou o mundo, mas perdeu a sua casa, perdeu a sua família. Se a gente olhar para a história de Noé, talvez tenha sido o inverso. Noé perdeu o mundo, mas guardou a sua família, guardou os seus próximos. Qual dos dois parece o correto? Ganhar o mundo e perder sua casa?
ganhar sua casa, perder o mundo? Eu digo a você, meu querido, que me parece razoável entender que, na verdade, nenhum dos dois. Mas o que Deus nos propõe é ganharmos o mundo através das nossas famílias. Se você observar a história do povo de Israel, o chamado de Abraão não foi outro, senão gerar a partir dele uma nação, famílias, e famílias sendo geradas a partir de Abraão, que sobre eles haveria de vir a bênção do Senhor. Deus quer usar a tua casa, meu querido, para ganhar o mundo. Por isso que Deus diz que a tua casa não será envergonhada, meu irmão. E quando a gente começa a conversar com as pessoas, e começa a ter um pouquinho só de intimidade, a gente começa a perceber a quantidade, meu irmão, de situações em que as pessoas se esquivam exatamente porque tem ali um quartinho escuro, uma condição ali. Melhor não tocar nesse assunto não, pastor. Vamos falar de outra coisa. Vamos falar ali dos 30 anos do irmão Cid lá da igreja, aleluia. Vamos falar de outra coisa. Quantas pessoas se esquivam, sabe por quê? Porque têm medo, são covardes, são pessoas corruptas, que não observam a recomendação do Senhor. Põe a tua casa em ordem. Meu irmão, vir à igreja é gostoso? Tem gente que gosta, e eu sinto um prazer enorme. Vir à igreja para alguns é um peso, para outros não é nem um peso e nem um prazer, mas é uma coisa que é legal, é modinha, tudo mais. Meu querido, o fato de estarmos aqui é para sermos alimentados, é para termos comunhão, é para ouvirmos palavras que nos conduzem à salvação, e não só ouvir, mas a partir do momento em que eu as ouço, eu começo a exercitar na minha vida, eu começo a praticar, porque se não eu faço, que mérito tem, para que serve vir à igreja? Serve para exatamente o que fez o rei Ezequias. Sabe o quê? Isso aqui é um zero, tá? Nada. O exílio babilônico, pelo que a Bíblia nos mostra aqui, através do profeta Jeremias, foi gerado. A barriga que gestacionou, existe isso? Que gerou lá, gestacionou, existe? Que gestou, que pariu, a barriga, aonde a condição do exílio foi gerada, foi a barriga do rei Ezequias. Simplesmente por não ter feito nada com a recomendação do Senhor. E aí a gente para e observa, né? Bom, chamado de Noé, construindo a arca, guardando ali as espécies, o chamado que falamos já de Moisés, o chamado de tantas outras pessoas e personagens da Bíblia. Agora o de Abraão, como já comentamos aqui, é muito interessante. E está diretamente ligado ao contexto que Deus fala para o rei Ezequias. Portanto, meu querido, não há novidade alguma naquilo que Deus manda Ezequias fazer. E não há novidade alguma para mim e para você na ordem do Senhor de que ponha a tua casa em ordem. Abra comigo sua Bíblia no livro de Gênesis. Vamos ver a recomendação do Senhor. Gênesis capítulo 18. Onde fica expresso o motivo pelo qual Deus chama Abraão. Capítulo 18 do livro de Gênesis. Esse é fácil de achar, né? Eu vou procurar no dicionário se tem gestacionou, viu? Capítulo 18 de Gênesis, versos 18 a 19. Assim diz a palavra do Senhor, versículo 18. Vamos ver do 17, vai. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que faço, visto que ele certamente virá a ser uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Versículo 19.
porque eu o escolhi, a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua futura descendência que guardem o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor realize na vida de Abraão o que disse a respeito dele. Qual é o motivo pelo qual Deus chama Abraão, meu irmão? Para que ele ordenasse aos seus filhos, para que ele ensinasse os seus filhos a servir ao Senhor, a guardar os seus mandamentos, a continuar confiando no Senhor e amando a sua obra. Para que os seus filhos que aprenderam com Abraão ensinassem agora aos netos de Abraão, que fosse ensinado aos seus filhos, ou seja, o que Deus está preocupado é com a posteridade. Ezequias não prestou atenção nisso. O motivo de Deus ter chamado Abraão é o mesmo que Deus coloca sobre mim e sobre você, porque a partir de Abraão, segundo a Bíblia, todas as famílias da terra serão abençoadas, e nós também somos beneficiados pela aliança que Deus fez com Abraão. Então, para mim e para você, a recomendação de Deus é que nós cuidemos da nossa posteridade, querido. Existe um homem, um profeta na Bíblia, que chama a atenção de muita gente pela sua característica, idoneidade, pela conduta durante toda a sua vida, que é o profeta Samuel. E é tão tocante a sua despedida, porque Samuel chega num determinado momento da sua vida que ele percebe que ele já é velho, que ele também já se aproxima do dia de se encontrar com o Senhor face a face, e ele então reúne a assembleia para a prestação de contas. E olha que interessante, abra comigo agora no primeiro livro de Samuel, vamos tirar as teias de aranha das Bíblias aí, aleluia. 1 Samuel, no capítulo 12. Capítulo 12 do primeiro livro de Samuel, vamos ver a partir do primeiro verso. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Amém. Versículo número 1 diz: Então Samuel disse a todo o Israel: Eu atendi a tudo quanto pediste, e estabeleci um rei sobre vós. Agora o rei está entre vós, e quanto a mim, já estou velho e de cabelos brancos, e meus filhos estão convosco. Eu vos tenho liderado desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eu estou aqui. Testemunhai contra mim diante do Senhor e do seu ungido. De quem tomei um boi? Ou de quem tomei um jumento? Ou quem eu defraudei? Ou a quem tenho oprimido? Ou da mão de quem tenho recebido suborno para encobrir os meus olhos com ele? Se fiz uma dessas coisas, eu vos restituirei. Então Samuel chama toda a turma de Israel e começa a prestar conta, dizendo: olha, eu desde a minha mocidade tenho servido com integridade diante do Senhor. Tudo quanto vocês me pediram, eu fiz, inclusive a colocação de um rei agora sobre Israel. E ele começa a dizer agora, diante de todas as testemunhas, e diante de mim, diante do ungido do Senhor, se tem alguém que eu defraudei, fala agora. Se tem alguém de quem eu recebi suborno para fazer vista grossa, fala agora. Se eu roubei um boi, se eu roubei um jumento, fala agora. Então ele convida todas as pessoas para observarem a sua vida e a sua conduta, para naquele momento, se tivesse alguma coisa acontecido, ele restituiria, ele seguiria a lei. Mas ele falou aquilo com toda a convicção de que prestou atenção e cuidou de tudo aquilo que o Senhor havia mandado sobre a sua vida. E lá no versículo 4, a palavra diz que eles responderam, o povo respondeu: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhes disse: o Senhor é testemunha contra vós, e o seu ungido é hoje testemunha,
de que nada achaste na minha mão. Ao que o povo respondeu: ele é testemunha. Samuel disse: Deus, o Senhor é testemunha de que todas as pessoas que estão aqui estão confirmando que nada, nem uma mancha, nem uma mácula se encontra durante todo esse tempo que eu servi como profeta. E Samuel não era só profeta, ele era juiz, ele era sacerdote e ele era profeta, querido. E o povo confirma ali, como nós lemos no versículo 4, ele é testemunha. O povo confirma, Deus é testemunha de que nós estamos aqui nada. Meu irmão, lendo esse texto a gente lembra de Paulo, né? Quando ele diz: combati o bom combate, guardei a fé, está chegando a hora, beleza, estou ficando velhinho, estou passando bastão. Se você olhar para essa fala de Samuel, para essa situação, a gente observa e fala, realmente é uma pessoa íntegra. Mas, porém, contudo, entretanto, espera aí, tem uma coisa que aconteceu. Vamos voltar a alguns capítulos, vamos para o capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8. Capítulo 8, do primeiro livro de Samuel. Olha o que diz a palavra do Senhor. Versículo 1. Quando Samuel envelheceu, designou seus filhos como juízes de Israel. Note que o juiz era levantado por Deus. Não dá um cheirinho aí de nepotismo aí? Botar minha filharada tudo como juiz aí. Botar meus filhos para dar os vereditos. Aê, beleza. Então Samuel aqui fez algo meio esquisito. Porque Samuel já era velho, já estava se aproximando do momento, ele também percebeu que ele já não tinha mais o vigor e a condição que tinha antes. Falou, preciso ter alguém no meu lugar aqui, vou botar meus filhos. E Samuel coloca os seus filhos como juízes de Israel. No versículo 2 a palavra diz: o seu filho primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles julgavam em Berseba. Versículo 3: porém seus filhos não andaram nos caminhos dele, mas se tornaram gananciosos, recebiam suborno e pervertiam a justiça. Meu irmão, os filhos do profeta Samuel. Eu tenho certeza que você já ouviu falar do profeta Samuel antes. Os filhos desse homem, rapaz. De um homem extremamente abençoado, que viveu sua vida inteira manipulando não, ali gerenciando fortunas que eram do reino de Israel, julgando ali as situações, e não levou um centavo de ninguém durante a sua vida inteira. Talvez os seus filhos tivessem pensado, ai meu Deus do céu, meu pai mexe com tanto dinheiro, e a gente aqui passando a pendura. Vai saber, de repente estava uma situação meio de crise lá, vai ver, o PT governava lá também, estava meio esquisito, e estava aquela situação, eles olharam, quer saber? Não tem Sérgio Moro aqui, nós vamos passar a mão nesse negócio. Não tem lava-jato, e nós vamos dar um jeito. A Bíblia diz que os filhos de Samuel eram gananciosos, recebiam suborno e fizeram tudo aquilo que era contrário à conduta do seu pai. Percebe, querido? Os filhos de Samuel, o filho de Ezequias. E vamos ler o versículo 4, para você entender a gravidade das coisas que acontecem com o desleixo de você e meu com as coisas da nossa família. Versículo 4, querido. Então, todos os anciãos de Israel se uniram e foram encontrar-se com Samuel em Ramá. O que diz a palavra aí? Todos. O que quer dizer todos?
Todos. Não é um ou outro, não é metade, não é a maioria, mas a unanimidade, todos foram falar com Samuel. Todos. Depois que Samuel coloca os seus filhos como juízes, todos perceberam as atitudes deles e foram conversar com Samuel. Versículo 5. E lhe disseram: Samuel, tu já estás velho, e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos agora um rei para nos julgar, como o tem todas as nações. O que aconteceu aqui? O povo chega então para Samuel e fala: Samuel, em outras palavras, você já está com o pezinho ali na cova, está esquisito aí, nós estamos vendo aí que, hora você fala coisa com coisa, hora não fala mais, você já está velhinho, meu filho, teus cabelos já estão branquinhos, nada contra os cabelos brancos aí, mas você já está velho. E é o seguinte, Samuel, se você tivesse mais anos de vida, se você fosse viver mais, nós estaríamos com você aqui, porque você tem desempenhado muito bem a função de profeta, de juiz e de sacerdote. Mas os teus filhos, Samuel, não andam nos teus caminhos, Samuel. Os teus filhos são uma vergonha. A tua geração direta é lamentável. E porque são assim, nós não queremos eles como nossos juízes. Coloca-nos um rei para julgar sobre Israel. Porque todas as nações têm um rei, agora eu quero um rei também. Eu quero um rei. Enquanto o exílio babilônico foi gerado nas entranhas de Ezequias, porque não ouviu a voz do Senhor e não colocou a sua casa em ordem, o povo rejeitou o reinado do Senhor, pedindo que colocasse um rei sobre Israel. Versículos abaixo você vai ver Samuel conversando com Deus, e Deus diz: não esquente, Samuel, porque o problema não é com você, o problema deles é comigo. Eles estão me rejeitando como rei, e estão pedindo um outro rei. Mas eu vou dar o rei a eles, do jeito que eles estão pedindo, e vão sofrer exatamente pelo que eles querem. Enquanto o rei Ezequias gerou o exílio babilônico de 100 anos depois, Samuel, porque não cuidou dos seus filhos, gerou toda essa situação da monarquia sobre Israel, que não tinha. Se tinham juízes, se tinham profetas, mas não tinha rei. O rei e a soberania era de Deus. Mas Deus diz: beleza, estão me rejeitando, eu vou botar aí um rei aí agora. E por que aconteceu tudo isso, meu querido? Porque Samuel, apesar de ter sido um homem íntegro diante do Senhor, um grande profeta dos textos veterotestamentários, não cuidou dos seus filhos, não cuidou da sua posteridade. E eu queria te chamar a tua atenção aqui para dizer a você e a mim também, de que essa é uma questão que Deus se preocupa aí muito. O propósito do reino dos céus sempre foi de que, através do povo de Israel, as pessoas conhecessem o Senhor e o seu reino e começassem a fazer parte do reino. Israel falhou na sua missão. Ou seja, a posteridade é algo que Deus se preocupa e se preocupa muito. Veja, Abraão tinha 100 anos quando nasceu seu filho Isaque. 100 anos, diz a Bíblia. Aos 40 anos, Isaque se casa. Então, Abraão já estava com 140. E ele estava lá: ai papai, cadê a hora? Porque eu tenho que cumprir a promessa que o Senhor pôs sobre mim aqui. Porque eu tenho que cuidar não só do meu filho, dos meus netos. E agora eu vou começar a orar. Porque a minha nora tem que dar uns fiotes aí para Isaque. E a Bíblia diz que ela era estéril, então Abraão orou por 20 anos. Aos 60 anos de Isaque, nascem seus filhos Esaú e Jacó. Abraão tinha então 160 anos. E estava lá, firme e forte. E começou lá a fazer exatamente aquilo que dizia o Senhor para que ele fizesse. E Abraão morreu com quantos anos, querido? Não lembro? 175 anos. Então, por 15 anos,
coincidência ou não, por 15 anos ele continuou na missão que Deus o deu de levar a seriedade das coisas de Deus à sua posteridade, a Esaú e a Jacó. E eu quero agora trazer para você alguns versículos para que você entenda a importância dessa ação nossa no cuidado das famílias. Porque muitas pessoas, meu querido, têm observado para essas coisas e têm percebido um peso muito grande. Têm olhado para isso e entendido que isso é uma tarefa hercúlea, muito difícil de se cumprir, e eu não vou conseguir, e por conta disso jogam as toalhas. Joga tudo para cima. Meu irmão, essa é a coisa mais fácil e mais desonrosa de se fazer. É muito simples, não está dando certo, larga para lá e vai embora. Não, querido. A Bíblia nos ensina algo chamado perseverança. Perseverar nos caminhos do Senhor, meu irmão, é bênção de Deus. E não é para todo mundo, são para aqueles que são crentes fiéis. Como eu te disse, muito provavelmente, se a gente estivesse na década de 60, meu irmão, e estivéssemos numa igreja a essa hora no culto, não ia estar do jeito que está aqui hoje. Os crentes sentados nas cadeiras seriam totalmente diferentes dos crentes que estão sentados aqui hoje. E a gente nota um esfriamento acontecendo geração após geração. E por isso do risco de talvez os teus filhos ou os teus netos nunca ouvirem falar de Deus. Pastor, mas eu sou diácono na igreja. Pastor, mas sou eu que recolho lá, eu que falo, eu que não sei o quê. Querido, se você não colocar a tua casa em ordem, sabe o que vai acontecer? Talvez a tua linhagem, a tua geração, sejam também os embriões das desgraças futuras. É simples, é só você observar. Vai ver as histórias de filhos de pastor, vai ver as histórias de filhos de obreiro, cada coisa que você ouve, meu irmão, e é filho de gente que supostamente ouve, conhece a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque estão fazendo como Ezequias, que se dane a posteridade. Eu quero saber, sabe do quê? É de viver minha vida. Eu quero saber, sabe do quê? É de dar atenção aos meus prazeres. Meu irmão, você tem filhos, e os teus filhos são bênção do Senhor na sua vida, e é tua obrigação colocá-los no caminho do Senhor. E nós vamos ver agora lá em Deuteronômio, as recomendações que Deus faz para mim e para você, para que você perceba aonde talvez temos falhado. Deuteronômio, livro de Deuteronômio, capítulo 6. Versículos de 4 a 9. E aqui, meu irmão, não tenho nenhuma intenção de lhe trazer algum assunto que lhe seja novidade, mas tenho todo o interesse de relembrar a todos nós das coisas que Deus nos fala e nos pede para nos atentarmos. Capítulo 6 do livro de Deuteronômio, versículo 4. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga crê em Deus, Pai. Capítulo 6, versículo 4. Assim diz a palavra do Senhor. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E estas palavras que te ordeno hoje estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa, e as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. Qual é a recomendação então do Senhor, querido? A recomendação do Senhor qual é então? Essa é a segunda, qual é a primeira?
amarás o Senhor teu Deus, todo coração, né? Ai, ai. Vamos lá no versículo de número 6. Primeira ordem. E estas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? No teu coração. Meu irmão, não é que exemplo é uma forma de ensinar. Exemplo é a forma de ensinar os teus filhos. É no teu coração que tem que estar as coisas do Senhor. É no teu. Para depois você vai falar para os teus filhos. Mas se no teu não tiver, você não vai dar exemplo nenhum, você não ensina nada. É como um jarro vazio tentando servir um copo vazio. É nada enchendo de nada. Ou seja, nada. É o teu coração, querido. Você não vai conseguir que o teu filho vá à igreja se você não for à igreja. Pode falar, filho, vai à igreja, filho, vai dizer o que, isso aqui lá. Você não vai conseguir, meu irmão, mostrar a ele a importância das coisas de Deus se você não dá importância às coisas de Deus. Porque falar é fácil. É como se diz no trabalho, papel aceita qualquer coisa, né? Falar, se fala qualquer coisa. Agora, ser é uma coisa totalmente diferente. Ter no coração as tábuas impressas ali, escritas, para não pecar contra o Senhor, é o que Deus te ordena hoje. Escritas no teu coração. É você. Meu querido, como é que você vai cuidar da posteridade? Sabe por que Ezequias teve um filho tão corrompido? Porque o seu coração também era. Como que ele em 15 anos, na verdade 12, porque foi pai depois do 3º ano do tempo que lhe restava, ensinaria algo decente ao seu filho, se ele mesmo não tinha para ensinar? Atenção, querido. Põe a tua casa em ordem. E quando a gente ouve, põe tua casa em ordem, a gente pensa nos cômodos, nas coisas, nas pessoas que andam lá. É você, bonitão. Ei, a casa, segundo a Bíblia diz, a morada de Cristo é você. A morada de Deus é você. E aonde o Espírito Santo fez morada, foi dentro de você, querido. Então põe a tua casa em ordem. Essa é a primeira recomendação. E a segunda que Deus faz, ele diz, e ensinarás aos teus filhos, e delas falarás em todas as oportunidades que você tiver. Sabe o que é isso, meu irmão? Coisa linda. As pessoas sentadas à mesa, para um almoço, para um jantar, no momento de um café, e estão ali dizendo como Deus é bom. Filho, você não tem ideia de como Deus é bom. Olha, vale a pena, filho, confiar no Senhor. Na vida do papai, Deus tem feito tantas maravilhas, querido. Filho, vale a pena prestar atenção aos estatutos do Senhor. Filho, vale a pena se dedicar à obra do Senhor, se alistar ao seu exército, ser um militante da fé. Vale a pena, filho. Meu querido, quantas pessoas nem têm momentos de comunhão sentados à mesa? Nem tem. Porque está tão apressado, está tão atarefado com as coisas da vida, ou é tão ruim de cabeça que não entende que aquele momento é precioso, ou não está nem aí, como fez Ezequias, que se dane a posteridade, que se dane a família. Meu irmão, o propósito de Deus nos ter colocado nesse lugar são famílias. E o que Deus nos convida nessa noite, é de que nós coloquemos a nossa casa em ordem. Todos os dias. Percebe? Você já voou de avião, né? Não sei se todo mundo já voou, mas para quem já voou, aquela mulherada fica lá no meio do corredor mostrando, né? Máscaras de oxigênio cairão em caso não sei o quê. Use o cinto, afivele assim. Em casa, aperte o botãozinho em caso de dor de barriga, faça não sei o quê. E todas as vezes que você for usar um serviço de avião, se for viajar com avião, você vai ouvir aquele trem. Todas as vezes. Todas as vezes. Sabe o que falta em muitas famílias? Exatamente a diligência.
na educação dos seus filhos, nos ensinamentos do Senhor. Fala-se de Deus, sabe quando? Quando a casa caiu. Rapaz do céu, vamos orar, fierada, todo mundo orando, joelho no chão. Pai, não quero olhar aquela banca, moleque, ora aí, menino, que não sei o quê. E aí aquela fase de desespero, corre para cá e vai fazer igual a Ezequias. Senhor, lembra-te de mim, porque eu fui bom, que não sei o quê, etc. e tal. E aí Deus vai talvez olhar para você e vai, na sua graça e misericórdia, talvez Ele olhe para você e diga, ok, eu ouvi tua oração e vou lhe conceder mais alguns anos de vida. Mas põe tua casa em ordem. Põe tua casa em ordem, querido. Ah, pastor, esse assunto aí já é piegas aí, ó. Esse negócio já não... Ei, querido, esse é o assunto de interesse do Senhor. Famílias. Um dos projetos que nós discutimos aqui hoje foi inclusive o encontro de casais, que é exatamente para a manutenção da comunhão e o fortalecimento da espiritualidade das famílias, no relacionamento, no entendimento da educação dos filhos e uma série de coisas. Meu querido, é no teu coração que Deus ordena que hoje estejam essas palavras que Ele nos ordena. Ele está falando comigo, com você, viu? Tem gente que está dando, às vezes, um cutucão em alguém aí. Aí, tá vendo? Te falei. Ah, eu sabia que Deus... Meu irmão, Deus está falando com você e comigo. Todos os seus filhos. Então, é com essa diligência que Deus espera que nós eduquemos os nossos filhos. Vamos comigo agora lá no livro de Salmos, no capítulo 44. Texto que nós lemos na abertura do culto hoje. Não sei quantos se atentaram ao início. Capítulo 44 do livro de Salmos, verso de número 1. Quem achou, diga amém. Assim diz a palavra do Senhor. Ó Deus, ouvimos com os nossos próprios ouvidos, pois nossos pais nos contaram os feitos que realizaste em seus dias nos tempos passados. Quem contou, meu irmão? Os pais. De quem seu filho vai ouvir os feitos do Senhor, os milagres de Deus na sua vida, no seu círculo de amizade, na tua igreja, nos lugares onde você frequenta, querido? De quem que seu filho vai ouvir? É de você, papai, é de você, mamãe. É de você, vovô, e é de você, vovó. Deus está preocupado com as nossas, ou com a nossa posteridade. Ainda no livro de Salmos, capítulo 78. Porque às vezes você acha que isso aí é só uma questãozinha, que Deus não está tão interessado assim. E aí eu queria te mostrar que está. Capítulo 78 do livro de Salmos. Vamos ver dos versos 3 a 7. Quem achou, diga amém. Versículo 3. O que temos ouvido e aprendido, e nossos pais nos têm contado. Vamos ler do versículo 2 para ficar mais fácil de entender. Abrirei minha boca com parábolas, proporei enigmas da antiguidade, o que temos ouvido e aprendido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos nossos filhos, contaremos às gerações vindouras sobre os louvores do Senhor, seu poder e as maravilhas que tem feito, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, ordenando aos nossos pais que os ensinassem a seus filhos, para que a futura geração os conhecesse, para que os filhos que nasceriam se levantassem e os contassem a seus filhos, a fim de que pusessem sua confiança em Deus e não se esquecessem das suas obras, mas guardassem seus mandamentos. Qual é o objetivo de tudo isso, meu querido? Deus então quer que você cuide da sua posteridade, da sua família, com um único fim, meu irmão. Está lá no versículo 6. Para que tudo isso?
para que a futura geração os conhecesse a Deus, para que os filhos que nasceriam se levantassem e contassem a seus filhos. E o propósito é que eles colocassem a sua confiança em Deus e não se esquecessem das suas obras, mas guardassem os seus mandamentos. E que não fossem como seus pais, geração teimosa e rebelde, geração inconstante, cujo espírito não foi fiel para com Deus. Meu irmão, a obrigação e a missão da educação cristã na sua família é vossa. Mas o pastor ali tem uma parcela importante, né? Beleza, tem. Mas é você que vai ensinar. Lembra da questão do exemplo? Como é que você vai ensinar honestidade para o seu filho, se na hora que ele atende um telefone, você fala para ele, se for para mim, diz que eu não estou. Como é que você vai ensinar para ele? Você diz, nós vamos passear, só se você comer tudo. Aí o menino come tudo e não passeia nada. Você acha que são coisas pequenininhas, né? Você está ensinando caráter para ele. Na hora, meu irmão, de ser fiel ao Senhor, como é que você vai ensinar o seu filho a dizimar, se ele sabe que você não dizima? Como é que você vai ensinar e semear as coisas importantes, princípios elementares e fundamentais da fé para os teus filhos, para a tua posteridade, teus netos, e assim vai, se você mesmo não vive? Alguém disse que os netos são presentes de Deus para compensar a velhice. Não sei se é verdade ou não, porque não chegou a minha época ainda, mas enfim. O fato é, se você conhecer os teus bisnetos, se Deus te der a graça de ter essa longevidade para conhecer os teus bisnetos, você também tem a obrigação de ensiná-los falando de pé, sentado, ao caminhar, ao deitar, falando das grandezas do Senhor, para que eles conheçam os louvores de Deus, que Deus é um Deus de batalha, um Deus vitorioso, que Deus é um Deus íntegro, honesto, que a gente pode confiar no Senhor. É você. E para encerrar, meu querido, eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia na segunda epístola de Pedro. Grande Pedrão. Segunda epístola de Pedro, no capítulo de número 1. Eita, barulhinho de folha aí. Tá lá no finzão, ó. Tá fácil de achar, hein? Lembra da musiquinha? Pedro, Pedro, João, 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 Judas, Apocalipse de João. Segunda epístola de Pedro, lá no finalzinho do Novo Testamento, capítulo de número 1. Todos acharam? Amém. Verso 12. Olha o que diz Pedro. Por essa razão, estarei sempre pronto para vos lembrar essas coisas, mesmo que já tenhais conhecimento delas, e estejais firmados na verdade que já está convosco. Pedro, nesse momento, percebe também que a sua vida já é próxima do fim. Já percebe que está chegando o momento em que ele haveria de morrer, como Jesus havia dito para ele, está lá relatado no Evangelho segundo João, de que ele morreria, teria morte de cruz e que seria de ponta cabeça, inclusive. Ele sabia que estava chegando a hora, e ele diz, por essa razão, porque eu sei que meu tempo é chegado ao fim,
estarei sempre pronto para vos lembrar destas coisas, mesmo que já tenhais conhecimento delas e estejais firmados na verdade que já está convosco. Ele está dizendo o seguinte: queridão, eu não vou trazer novidade agora não, porque as novidades já passaram. Eu vou só relembrar vocês, e estou pronto, estou disposto a relembrar vocês, o tempo que for, enquanto me resta, das coisas que vocês já conhecem. Não tem novidade, mas eu aqui estou pronto para ensinar de novo, para falar de novo, para relembrar você dessas coisas. Versículo 13: considero justo despertar-vos com certas lembranças, enquanto ainda estou neste tabernáculo. Ele entende que é justo, meu irmão, ficar ali, olha, se lembra do que disse o Senhor, enquanto estou neste tabernáculo, no corpo físico, né? Versículo 14: sabendo que em breve deixarei este meu tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo assim já me declarou. Versículo 15: mas procurarei esforçar-me para que depois da minha partida também tenhais lembrança dessas coisas em toda ocasião. Sabe o que Pedro está preocupado? É que mesmo depois dele ter sido recolhido, a sua posteridade espiritual e na sua linhagem jamais se esquecessem das coisas que foram ensinadas pelo Senhor. Ele estava dizendo que ele vai fazer o esforço que for necessário enquanto ele tiver fôlego de vida, para que jamais se esqueçam dessas coisas. Seja que nessa condição, penso eu, que ele também se referia a mim e a você. Não só a mim e a você, mas todos aqueles que ainda haverão de vir, querido. Versículo 15: mas procurarei esforçar-me para que depois da minha partida também tenhais lembrança dessas coisas em toda ocasião. É por isso que lá em Deuteronômio a Bíblia diz que amarra uma fita no dedo, rapaz, bota a faixa na testa, escreve no umbral da porta, que é para não esquecer. O tempo todo, fale, pense, ore sobre as coisas de Deus, ensina, em tempo e fora de tempo, fale, ensine, porque você não estará aqui para sempre, querido. Nós estamos num momento de passagem de bastão, em que a geração passada nos entregou uma missão, passou o bastão, querido. Os crentes antigos agora já não estão mais, agora eles embelezam os jardins do Senhor, mas agora somos nós que estamos aqui, os representantes do Evangelho, os ministros colocados por Deus aqui nesse mundo, eu e você, querido. Nós temos uma missão agora de passar o bastão para a próxima geração. E o que é que nós estamos formando, querido? Um bando de criança que fica aí o dia inteiro nesses aparelhos de telefone, de um monte de coisa, vendo desenho, e que às vezes não sabe nem uma musiquinha daquelas que você tem gravado na tua cabeça da tua infância, se é que você teve um lar evangélico, um berço cristão. As crianças de hoje não têm, meu irmão. E se a gente não tomar cuidado, vai ser exatamente assim. A próxima geração talvez nem saiba quem foi o Deus que nós servimos. Ah, mas por quê, pastor? Qual é o problema do sujeito ir lá e beber alguma coisa lá? Qual é o problema, pastor, do sujeito ir lá e frequentar um bar? Qual é o problema, pastor, do sujeito ir ali numa roda de escarnecedores, porque ele está consolidado na sua fé, firme, forte, tal, isso aqui. Você quer que eu recite para você tudo de novo os versículos, querido? Em Londres, aliás, na Escócia, um país declarado protestante, fundamentado, meu irmão, sabe no quê? Nas palavras do Senhor. País protestante. Na década de 60, tinham inúmeros templos. E um pastor foi para lá recentemente, um pastor presbiteriano, porque lá, inclusive, é a origem do presbitério, dos presbiterianos, o presbitério. Ele foi lá
na igreja central, na igreja principal, o que os batistas chamam de PIB, né? Primeira Igreja Batista de algum lugar. PIB de Osasco, PIB de não sei aonde, tal, sei o quê. A igreja central, a mais tradicional, o lugar mais frequentado dos crentes que serviam ali o presbitério, né? Eram presbiterianos. Ele foi lá, há pouco tempo atrás. Disse que o templo é belíssimo, enorme, aquelas construções, né, faraônicas, aquele troço grandioso. Não sei quem já viu a PIB de Curitiba, já é um troço gigante, aquele trem lá deve ser enorme, não tive curiosidade de ver. Ele disse que ao entrar lá, sabe o que ele encontrou dentro da igreja? Sabe o que ele encontrou? Ele encontrou um bar dentro da igreja. Ele encontrou pessoas que não estavam indo prestar culto ao Senhor, mas estavam indo lá para dançar. Aquele lugar virou um lugar de baladinha. Meu irmão, década de 60. Estamos há quantos anos? 40, 56 anos depois. Uma única geração. Uma única. A geração da época lá de Israel, quando sai do Egito e vai para a Terra Prometida, a geração tinha em média 40 anos. Uma única geração foi suficiente para derrubar o protestantismo ali, naquele lugar, dentro da igreja. Se nós não nos atentarmos para a nossa posteridade, querido, se nós não observarmos as recomendações que a Bíblia nos dá, aquilo que Pedro deixa, de que eu vou me esforçar enquanto eu tiver fôlego de vida, para ter certeza de que mesmo quando eu tiver partido, você vai se lembrar das coisas do Senhor. Mesmo quando eu não estiver mais aqui, que eu não tiver condições de falar para você, filho meu, presta atenção, não tiver mais condições de com os meus olhos saber o que você está fazendo, ainda assim eu vou ter certeza e a tranquilidade que você vai se lembrar das palavras do Senhor, porque ele tinha um compromisso, Pedro tinha um compromisso. Agora a igreja de Cristo também precisa fazer o seu compromisso, com a sua família e com a sua posteridade na família da fé, querido. É tempo de que você e eu nos atentemos para essas coisas. As famílias estão destruídas, meu querido. O que você mais ouve é a história de divórcio, é a história de que um que não fala com o outro há não sei quantos anos, não é dias, não são dias, mas há anos que não se falam, e é gente que não comenta aqui, e é outro que não pode com aquele lá, e é uma série de histórias, e tudo isso, esse sururu todo dentro da igreja, querido. Põe a tua casa em ordem, diz o Senhor, para mim e para você. É hora de prestar atenção na nossa espiritualidade, porque o tempo está passando, meu irmão. Eu não sei quantos anos você tem, eu sei a minha idade. Minha filha acabou de nascer, já sexta-feira agora vai fazer 2 anos de idade. Aí você fala, é pouquinho, pastor. É nada. 2 anos já. Meu filho já tem 3. Quando eu piscar meus olhos novamente, meu irmão, meus filhos já vão estar com 5, 10, 15, 20, já vou estar com 50, 60, crendo dos pais. Dor nas costas, dor não sei aonde, e aí começa. Meu irmão, é tempo de agora semear para a igreja do futuro. É agora tempo de você colocar ordem na tua casa, ordem na tua vida espiritual. Porque lá na frente, quando as coisas, o cenário for diferente, meu irmão, vai chorar igual o rei Ezequias. Vai ter. E se Deus tiver a bondade, como teve com ele, vai lhe estender alguns anos de vida. Mas pode ser que isso não aconteça. Uma moça que frequentava aqui a igreja, está hospitalizada, a Vanessa, já comentamos sobre ela. Os familiares estão lá, eles não arredam o pé daquele lugar lá. 24 horas em revezamento, sempre tem um ou dois da família estão lá. Eles estão lá o tempo inteiro. Eu fui na quarta-feira e voltei na sexta-feira, intervalo de um dia. Eles comentaram comigo que durante esse intervalo de um dia, 5 pessoas, que eles estão do lado da emergência de um pronto-socorro, né? 5 pessoas que eles notaram tinham sido declaradas lá como tinham ido a óbito, né? Mortes. E eles viram coisas inusitadas, a reação dos familiares ali. Um saiu dando risada, o outro foi brigar com o médico, o outro não sei o quê, porque é um choque, né?
E eles viram tantas coisas ali. Meu irmão, quando a trombeta soar, quando começar os movimentos do Senhor, seja para que eu e você estejamos lá nos céus, ou seja para findar a história desse mundo, a gente não sabe quando, mas é iminente a vinda de Cristo. Quando esse dia chegar, meu irmão, chegou. Fez quem não fez, ficou sem. E é a tua posteridade, meu irmão, são os teus filhos, a tua vida, o futuro da tua linhagem, da tua descendência. Então, nessa noite, meu querido, em nome de Jesus, fique de pé, nós vamos orar. Convido você a clamar ao Senhor, para que Ele dê forças, entendimento, sabedoria, para colocar a sua casa em ordem. Lhe dê a estratégia, a direção, quais os cuidados você precisa tomar. Deixar os pensamentos infantis de lado, pensamentos hollywoodianos de que vamos fugir e vamos encontrar uma praia, não sei o quê, mas que Deus lhe dê a coragem de, com muita força e força do Senhor, enfrentar os seus problemas na sua casa, enfrentar de frente, como homem e mulher de Deus, as condições que necessitam de mudança na sua vida, para que você e eu sejamos, assim como Samuel, reunir todo mundo e dizer, e aí, gente, vamos prestar conta? Chegou a hora, né? E aí, alguém tem alguma coisa aí? Ninguém levantou a mão. E não só a mim e a você, mas os nossos filhos, os netos, bisnetos e assim por diante, pela graça de Deus. Então, meu querido, eu convido você essa noite a prestar atenção nesse chamado que Deus fez, nessa ordem. Põe tua casa em ordem. Ponha a tua casa em ordem. Em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, vamos orar. Santo Deus, eterno Pai,